Pegue o tambor e o ganzá, vamos pra rua gritar a palavra utopia. O professor Peter atendeu o nosso convite e nos alegra muito, 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 porque nós procurávamos um professor da psicologia social que viesse nos ajudar a discutir as teorias de administração. O professor Peter tem um currículo muito interessante. Ele é uma pessoa da Fundação Getúlio Vargas, mas ele como vocês vão ver já, quando ele começar a falar, não é? Ele é um coordenador da área de vulnerabilidade do Centro de Estudos de Administração Pública e Governo da Fundação Getúlio Vargas. Ele possui graduação em psicologia e doutorado lá pelo a University College de Londres e é membro fundador de seu Centro de Estudos em Administração Pública e Governo, lá da Fundação Getúlio Vargas, onde ele ajudou a criar este programa de gestão pública e cidadania. Vamos deixar entrar uma porção de gente. E esse grupo de estudos, esse programa de gestão pública e cidadania, voltado à identificação e disseminação de iniciativas exitosas de governos subnacionais brasileiros, que inovam na prestação de serviços públicos de maneira que gere impacto positivo na construção da cidadania. Atualmente é pesquisador sênior da Fundação Getúlio Vargas e coordenador do seu programa de vulnerabilidade. As suas investigações correntes focalizam as questões da vulnerabilidade social, material e institucional em âmbito municipal, com especial atenção às microvulnerabilidades do cotidiano. Ele tem várias publicações, nós mandamos uma delas para a leitura de todos, recomendada por eles. Então, professor Peter, a gente agradece muito, muito o convite ter sido aceito, não é? E vamos, então, à sua fala. O professor combinou de falar cerca de 40, 50 minutos, a gente avisa, para a gente poder abrir uma roda de conversa. Nós já estamos com uma sala por aqui mais cheia lá. Agora, antes só tínhamos meninas, mas agora temos meninos aqui chegando já, para ouvir o professor. Vamos lá. Mas a predominância são as mulheres, olha lá. Ok. Bom, boa tarde a todos. Eu que sou Peter, é assim que eles me chamam. Eu vou falar um pouco sobre nossa experiência dos últimos 9, quase 10 anos na Zona Sul de São Paulo, mas acho que as questões que eu vou trazer, as observações que eu vou fazer, são pertinentes de base territorial em muitos lugares distintos. Acho que eu não penso que as dramas, as tensões nas diferentes serviços públicos que nós enfrentamos, que eu vou contar mais sobre isso, obviamente, têm naturezas distintas e conteúdos distintos, mas eles recorrem em outras situações também. Então, sem mais, o que eu vou fazer entrar nessa temível meet e tentar apresentar minha tela, que vamos ver se dá, e depois a Sônia me diz quando vem tudo certo. Eu vou agora a tela inteira. Observe your screen. Allow. Pronto. Este foi o título que Sônia me deu para falar um pouco, em parte está vinculado ao texto, que é um texto escrito para ser claro, não é texto com referências bibliográficas nem nada, que emergiu de muita discussão na região do Fórum em Defesa da Vida de Jardim Ângela sobre a problemática de segurança. Mas
eu vou começar com a temática de vulnerabilidade urbana para chegar lá, por uma razão específica. Ok. 4 pontos que eu vou trabalhar. Primeiro, principal, é a noção de cidades invisíveis e a importância da vulnerabilidade institucional. A gente está acostumado a falar sobre vulnerabilidade social, vulnerabilidade material. Eu quero levar a discussão para a temática de vulnerabilidade institucional, que foi algo que emergiu. Nós não fomos lá para estudar isso, nem pensamos em usar a frase, foi algo que emergiu dos contatos e das conversas no cotidiano da vida da Jardim Ângela e Jardim São Luís, e um pouco em Capão também. E depois eu vou falar um pouco sobre as múltiplas linguagens sociais, que me parece algo que ajuda a gente a entender por que esta tão desejada intersectorialidade, etc., que sempre faz parte das políticas sociais, é tão difícil de atingir. Aí eu vou falar um pouco sobre problemas de implementação e a importância do lugar, e no final eu vou levar isso um pouco para a discussão de segurança cidadã, ok? Então é isso aí. Onde nós estamos? Muitas das pessoas que estão aqui são de São Paulo, tem pessoas de Capão, mas e são familiares com esses números. Mas o fato é que a gente não fala os números quando a gente introduz onde nós estamos trabalhando, ou da onde nós somos. Eu sou fulano, eu sou de Jardim Ângela. Agora, ninguém sabe que, quando essa pessoa fala, o que é isso, o que são estas regiões diferentes de São Paulo. Porque São Paulo tem um município de 11 milhões, dentro de uma conurbação com 21 milhões, não é uma quantidade. A Prefeitura Regional de Embu-Mirim, Embu é uma corruptela de Guarani para cobra pequena, que se refere não às cobras, mas aos rios da região. Ela tem 2 distritos, com população de 600 mil. Sozinho, Embu seria o 9º maior município do estado de São Paulo. É maior do que 99% dos municípios brasileiros. Com o distrito irmão de Capão Redondo, a população chega a quase 1 milhão, o que seria o 18º maior município do país e o 3º maior do estado. Eu sei que nós temos aqui pessoas de um município com 18 mil habitantes, mas eu posso fazer uma introdução similar em termos de 18 mil para dar a ênfase ao fato que a grande maioria de municípios do país são pequenos. E a grande maioria das políticas, desenho dos programas federais e estaduais são pensados sobre municípios de porte média. Então, em cada ponto tem questões aqui. Por exemplo, ela ocupa uma área de 72 quilômetros quadrados ao lado de uma represa que cria toda uma série de problemas ambientais e de água. E para as pessoas que não conhecem, São Paulo, por tudo que parece, tem uma estrutura submunicipal extremamente fraca. Diferentes conceitos de coordenação territorial, e as prefeituras regionais, subprefeituras regionais, voltadas basicamente a pequenas obras e trabalhos de manutenção. Coordenação territorial, pensado em termos de planejamento, previsto numa série de leis ao longo do tempo, não existe. O que nós fizemos, o trabalho que eu vou apresentar, um pouco é o que nós chamamos de pesquisa em ação, de tentar trabalhar a partir do território, só coerente em relação aos territórios, de chegar para ficar. Nós estamos 6 anos com muita gente e 8, 9 anos com 2 ou 3 pessoas.
agora com pesquisadores de outras universidades de São Paulo, trabalhando juntos, mas que todos estão chegando para ficar. Né? E esse é outro tipo de relação da universidade com o seu entorno, com o município, com a urbanidade. E a busca nossa em diversas áreas de trabalho é de cruzar com as ações públicas no cotidiano. É o que acontece. As políticas, os planos, os programas, os sistemas, as ações dos coletivos, dos fóruns, de entender ela a partir do dia a dia. Então, essa é um pouco esta noção. Então, em muitas partes do país, tem muitas universidades, alguns fazendo trabalhos excelentes de extensão, mas é raro escutar que alguém chegou para ficar. Chegou para ficar, para conversar sobre os problemas, conversar com serviços, tentar entender, criar pontes diferentes entre os saberes da universidade e dos saberes construídos no cotidiano. Ok? Pronto. De novo, para pessoas de fora, mas também para nós de dentro. Quantas vezes a gente olha São Paulo? Este é só o município, a cabeça do cachorro, que a gente diz, que está aqui. Agora, quando você olha ela, a primeira coisa que fica, esta é um mapa que empatiza a parte hídrica. Mas quando você olha, o que mais marca, essa área grande aqui, azul, esta aqui, isso é Billings, agora é Ipiranga, a presença de água nessa cidade toda. Curiosamente, em muitos dos mapas do município, e você não vai ver a represa, esta Billings. Agora, o que isso faz em termos de território? Aqui é um rio. Este é o Tietê, e aqui, esta parte aqui, é o Pinheiros. Para você chegar aqui, onde nós estamos trabalhando, você tem que cruzar o rio. Você tem que cruzar a ponte. Você não vai simplesmente de qualquer... Tem duas pontes que chegam aqui, que é muito parte da discussão do que acontece do outro lado da ponte e deste lado. Onde nós estamos trabalhando é aqui, nesta região aqui. Esta aqui, você põe Capão Redondo aqui tem 1 milhão de pessoas. É uma cidade invisível, 1 milhão de pessoas. Ok. Índice de vulnerabilidade. Este é o mapa da Fundação SEAD do Estado. Primeira coisa que você percebe que a água sumiu. A represa sumiu. Você vai dizer, olha que fascinante, esta área grande de vulnerabilidade muito alta, vermelho, quanto mais vermelho, de repente ela para. Claro que ela para, porque aqui tem água. Mas o leitor desse mapa não sabe de que lá tem água. Mas isso é outra característica muito de São Paulo, okay? Que torna ela bem diferente a cidades em outras partes. Aqui, baixíssima vulnerabilidade, e a vulnerabilidade literalmente vai aumentando à medida que roda. Esta aqui é uma espécie de falácia estatística, porque só tem um distrito aqui, e o pouco da população que está dentro dela, que fica mais ou menos onde a cabeça do meu apontador, é em situação de vulnerabilidade alta. Então, toda a região é vermelha, mas de fato é um ponto pequeno. Mas se ver a diferença, né? Se a gente olha a Brasilândia, Peru, etc., tem igualmente quantidade de vulnerabilidade, mas ela é espalhado em pontos. Você vem para cá, é uma mancha, é uma característica, ok? Mais uma coisa, este é outro mapa, este é mapa de altitude, quanto mais avermelhado, quanto mais alto que é. E você vai ver que São Paulo não é plano. Ele sobe e desce por todo lugar.
e sobem descendo, e tudo isso é rio, tudo isso é rio, tudo isso é rio, tudo isso. Tem rio para todo lugar. Só que ninguém sabe que tem rios aqui, porque é tudo debaixo de concreto. Tem passeios que você pode fazer, muito interessante, de ir escutar os rios, porque são embaixo das ruas. Se você escuta com cuidado, você diz, este é o rio tal, este é o rio tal, este é o córrego tal, este é o córrego tal. Então, a área que nós estamos trabalhando é aqui. São Paulo, quando eu falo São Paulo, eu não quero dizer São Paulo especial, não. Ele é uma série de lugares, e tudo cidade, tudo município. São Paulo é um município que é simultaneamente uma cidade, ela tem muito pouco zona rural, mais aqui embaixo. Né? Mas tudo município, tudo concentração urbana, tudo um lugar onde 90% da população mora fora da cidade, em áreas agrícolas, etc., ela também tem características próprias que marcam o lugar, que torna certas coisas mais importantes que outras. E nós não estamos acostumados a olhar as peculiaridades, de trabalhar a partir dos lugares. A gente sempre trabalha a partir de uma ideia geral. Ok, então, São Paulo, então, parte da curiosidade dela é que só tem 2 cidades grandes no mundo que estão sentados em cima da sua água. São Paulo essa é uma bacia hidrográfica imensa. São Paulo está sentado em cima dela. Aí, daqui a água vai e, eventualmente, vai chegar no Rio da Plata, em Buenos Aires. Okay? E o outro é a cidade de México. Todas as outras grandes cidades são longe dos seus pontos de captação de água. O que isso implica? Ela tem consequências. E aqui é o lugar. Mas ela não é um lugar, ela é lugares diferentes. Ela sobe e desce. Tem lugares onde tem casas que já receberam reboque e lugares onde as casas ainda são de tijolo. Tem lugares de casas bonitos, construídos com um pouco mais de cuidado. Tem lugares onde, os becos, onde as casas são feitas daquilo que sobra. Tem lugares onde as casas vão subindo, um laje em cima do outro, em cima do outro, em cima do outro. Há pedaços de verde, isso é perto da represa de Guarapiranga, tem um pouco mais de verde por aqui. Mas você vai vendo que as coisas vão subindo. Ninguém fecha, você vai ver muito pouco teto deste estilo tradicional de 2 águas, porque fazer isso é de deixar de lado a possibilidade de subir mais um laje, quando vem mais um membro da família, ou para alugar, ou para ganhar um pouco, e vai se subindo, subindo, subindo. Alguns são pintados, alguns ainda não, e aqui no meio de tudo isso tem ruas, mas você não vai ver a rua, ele vai zigue-zagando, de cima para baixo. Aqui se pode ver uma rua, aqui ele vai lá. Aqui tem outra rua maior, mas aqui dentro também tem ruas e ruínas, etc., que vem zigue-zagando. E outra característica é, obviamente, se você tem que zigue-zag, alguém vai criar um escadão. Não são chamados escadas, não, são chamados escadões. São grandes e altos, com muitos passos para subir. Esta é a mesma mistura. E aí, os poucos lugares que sobram, este é um campinho que foi em disputa durante muito tempo, porque a prefeitura queria colocar
unidade básica de saúde aqui, e a população falou, não, nós estamos bem de unidades básicas de saúde, a gente tem que andar um pouco, mas tudo bem. A gente não tem lugar para a meninada ficar, jogar bola, conversar, etc. Eu luto para preservar um micropracinho. Então, tem lugares onde não há lugar, né? Onde pessoas vão construir a partir que dá no fundo da casa de alguém, criando uma base em cima de um rio, e quando o rio enche, como tudo sobe e desce, os rios enchem as casas também. Aqui, na medida que você vai andando, as casas ficam um pouco menores, e lá na distância você vê o São Paulo de Morumbi, da outra zona sul. Desculpe. Essa é a estrada de M'Boy. Esta é a estrada que tem outra estrada igualmente importante em Capão, mas esta é a veia que leva todo mundo para fora e traz todo mundo para volta. Isso agora tem um corredor de ônibus. Não pouco tempo atrás, não tinha corredor de ônibus, sempre tinha corredor para carro e ônibus juntos. E ela vai subindo e descendo, às vezes ela fica parada, né? Às vezes, quando vai um pouco mais longe, começa a ver um pouco mais de árvores. Nós estamos aqui, 2/3 da estrada que vai indo para o município de Embu-Guaçu ao lado. E você não vai ver isso, porque é muito pequeno, mas onde eu estou colocando meu apontador aqui, esta aqui é isso. Esta é uma ocupação. Você faz questão de usar a palavra ocupação e não invasão, porque é uma ocupação de uma terra, esse é o movimento dos trabalhadores sem teto, uma ocupação para tentar chamar a atenção ao grande problema habitacional que tem na região. Ok. Agora, quando nós começamos, às vezes eu perguntei para as pessoas na GV, outros colegas, quantas pessoas você imagina tem no Jardim Ângela? E pessoas, deve ser por volta de 80 mil, 100 mil, etc. Eu disse, você não tem a mínima ideia, tem 600 mil pessoas lá no outro lado do rio. Eu disse, não, mesmo, você vai somando. Então, por isso que eu faço questão de trazer fotos e trazer isso. Esses territórios são extremamente complexos. E nós temos que nos acostumar a falar a partir delas. Né? E não falar sobre elas, mas falar a partir delas. Então, quando o trabalho começou, foi frequente ouvir que o Estado é ausente, pessoas falando. A nossa resposta, com pesquisadores, o Estado é ausente não faz muito sentido, porque sabemos que tem serviços aqui, mas vamos, então, usando métodos simples, vamos mapear a distribuição de serviços nestes dois territórios, de Jardim São Luís e Jardim Ângela. Nós usamos um método que você vai ver daqui um pouco, extremamente simples, porque queríamos poder levar pesquisa em ação, né? Poder levar os mapas para reuniões onde pessoas estavam dizendo que o Estado é ausente, para dizer, olha, esta é a situação, o que a gente acha, o que é bom, o que é problemático sobre isso. E os dados sobre a distribuição de serviços mostram problemas, mas há um número significativo de serviços. Direto ou indiretamente, via convênios com organizações sociais. E na área de assistência, é uma das mais bem equipadas em termos numéricos. Sem dúvida, as vulnerabilidades sociais e materiais básicas são tornadas mais severas por problemas de mobilidade e acesso.
Mas também muito das demandas presentes são complexas e intersectoriais. Mas a pouca coordenação territorial existente é intrasectorial, hierárquica. Sabe? A educação se coordena dentro da educação. Aliás, com dupla problemática, porque ela é estadual e municipal. Saúde e saúde. Assistência e assistência, e assim vai. E com o resultado, as respostas são também fragmentadas. Então, as demandas que pessoas têm são demandas complexas, que envolvem a vulnerabilidade, não é monossectorial. Vulnerabilidade social impacta, e material impacta em muitas formas, como nós vamos ver. Então, mesmo com pessoas dedicadas individualmente, não, o que a gente começou a ver é, sem conexão entre os serviços, questões não se resolvem. Ok, vou mostrar isso. Quando nós começamos, obviamente, a primeira pergunta é, bom, temos que achar um mapa. Não tem. Você tem um mapa do Google, você tem mapas usados por planejadores, que são mapas basicamente digitais, mas é muito difícil levar um mapa digital para pendurar numa sala de uma igreja para discutir a situação em saúde, a situação em educação. Então, nós precisávamos de algo que poderia andar junto com a gente. Então, este mapa foi produzido, você não vai ver, são linhas, de vez em quando você vai ver o cruzamento de uma linha. Basicamente, pegamos o guia de São Paulo, 2 cópias do guia, porque os mapas são frente páginas, são frente e verso, cortamos cuidadosamente cada página, colamos eles num pedaço de papel sulfite grande, aquela 90 por 60, aqui, grande, que a gente usa para posta, e levamos no copiadora do bairro e pedimos se eles poderiam tirar cópias para a gente. E aí, com mapas, agora a gente tinha como localizar serviços, achar a rua onde ficava o serviço e colocar um bolinho sobre o tipo de serviço. Eu vou só fazer... Esse é o limite do que nós estamos trabalhando. Essa é, para as pessoas de São Paulo, esta é a área de Amiboi, Jardim São Luís. Aqui é a estrada de Amiboi-Mirim, que vai lá para baixo. Esta é a área que normalmente tantas pessoas lá carinhosamente chamam de fundão, porque ela é mútuo fundão, ela é fundão de Itapecerica e o fundão de São Paulo, tá aqui. Então, esta é o Amiboi. E aqui é o segundo estrada cruzando o rio, e que vai, desculpe, está aqui em cima, que vai para Capão, aqui embaixo. Então, essa parte aqui não é parte do estudo. O que nós fizemos era só Amiboi. Então, na saúde, o que você vê é que a distribuição de serviços é bem bom até um certo ponto. E aí ela começa a ficar cada vez mais fraca até que você chega aqui embaixo. Estas são creches, escolas infantis. Então, você tem conveniados pela Secretaria de Educação, você tem próprios, alguns, e você também tem privados. Então, você vai... Isso pulou, desculpe. Se não toma cuidado, ele pula. Essas são as creches. Públicos, conveniados e privados. Você vai ver que
Está uma quantidade bem grande aqui, mas eles começam a ficar menos e menos e menos. Em parte porque esta é a ordem de ocupação. Ela foi sendo ocupada por aqui, depois aqui, e depois aqui, e depois aqui, e agora aqui. A educação fundamental é municipal, privado, com alguns estaduais também, especialmente quando você vem do segundo ciclo de ensino fundamental. É o mesmo tipo de padrão. Denso, pouco menos denso, pouco... Ensino fundamental 2, municipal, estadual, privado. Ensino médio, estadual. Mas se fôssemos somar todos os bolinhos destas, um em cima do outro, será bem denso o nosso mapa. Aqui os serviços sociais. Uma diferença aqui, vai ver, é que os serviços sociais se espalham mais, especialmente os serviços conveniados, se espalham mais. Por quê? As áreas verdes são áreas que foram identificadas no estudo pelo Instituto de Pesquisa Tecnológica de áreas de risco de escorregamento, deslizo, alagamento, etc. Áreas onde aquelas fotos bem altas escondem o fato que o terreno embaixo é arriscado. Água demais vai despencar casos, como despenca casos em diferentes partes de São Paulo. Pessoas vão construindo em cima de os terrenos no que é possível e, eventualmente, vai tudo embora. Tá? Estas são as áreas de risco. Aqui também são as instâncias institucionais, tipo cartórios, coordenadorias, etc. Você vê que estão espalhados muito mais aqui em cima, muito mais aqui, quase nada de penetração, a não ser postos policiais. Esta é uma flecha aqui que mostra que outras coordenações, por exemplo, na área de educação, não estão na região, estão em outros lugares. Então, se a gente pega estas áreas verdes e a gente volta para os serviços conveniados, a gente começa a ver que os serviços conveniados chegam mais perto das áreas com maior densidade de vulnerabilidade. Mas, certamente, há uma desigualdade em relação à localização de outras instâncias institucionais. E aqui são as paróquias. Essa é uma diferente história, porque grande parte dos serviços conveniados nasceram aonde? Nasceram nas paróquias. Na medida que os párocos e as populações, as comunidades das paróquias tentaram resolver as questões muito sérias que estavam por volta deles, que é outra parte. Então, quando a gente pensa sobre cidades invisíveis, também a gente não pensa daqueles aspectos de organização que fazem parte do território do dia a dia. Ok. Agora, deixa eu esperar um pouco. Agora eu vou dar um exemplo. Os desafios do dia a dia das pessoas sendo acompanhados, essas pelo Serviço de Assistência à Família, a FSASP. Pegar duas pessoas, a Tânia. Ela tem 5 filhos alocados em 4 escolas diferentes, estaduais e municipais, em 3 turnos diferentes. Como é que ela consegue gestionar a logística escolar nisso tudo? Tânia já está numa situação vulnerabilizada em termos de ela mãe de 5 filhos,
vivem sozinhas, a família tenta ajudá-la, então uma série de dificuldades. A Glauce tem um filho com deficiência, que precisa ser deslocado para outros lugares, serviços de reabilitação, etc. Ok, lá é Tânia. Esse é um estudo feito por uma colega, Maria Aldiac. Ela foi sentada com Tânia, vendo todos os lugares que Tânia tem que ir. Estes são os lugares aqui, em Emiboi. Ela tem coisas em Santo Amaro, onde tem a parte da defensoria, porque ela está com questão com o ex-marido, e também a sede da defensoria fica lá no centro da cidade. Ok, se a gente olha um pouco mais, esses são os elementos do dia a dia dela. O UBS, uma escola, o CCA, Centro de Criança, o Telecentro, o CEU, Centro de Educação Unificado, que dá outra possibilidade, escola estadual, a escola de educação infantil, a casa dela, a casa da mãe, a serviço de apoio a famílias em situação de vulnerabilidade, e a classe. Este é o espaço onde a Tânia tem que manusear de lá para cá, para lá, para poder resolver essas questões. Isso é Glauce. De novo, aqui. Ver as estradas. Então, tudo isso não tem ônibus aqui. Isso você faz no muque, andando. Alguém empresta o carro, alguém ajuda. A escola aqui, a escola lá. E cruzando essas áreas aqui, volta e meia, você tem essas escadões que cortam verticalmente. Então, ela tem o apoio da Igreja Adventista, tem outra escola aqui, a casa dela, a escola de futebol de um dos filhos, o hospital que ela precisa ir. Ela também tem que ir para o centro da cidade para reabilitação. E ambos moram, você lembra aquele foto? Eles moram aqui, lugar que é chamado Morro do Índio. Ok, outras coisas que nós estamos vendo é que a importância no meio de tudo isso, dos lugares, poucos lugares de encontro, a sala da espera no UBS, a porta da escola, centro de reabilitação. Né? Só um comentário, alguém fizemos um estudo sobre apoio a pessoas com deficiência. Você não tem um bilhete especial? Não, mas agora eu vou dar a entrada, porque as mães me orientam. E a gente vai conversando. Se um não passa a notícia para a outra, não ficamos sabendo. E você fica sabendo, se este mesmo do bilhete foi mãe da escola que falou para mim. Mas a bilhete não funciona à tarde, só posso usar o bilhete com ela na parte da manhã. Assim vai. Ok, só para voltar ao mundo de educação, estes são nossos mapas. Este é um evento que eu trouxe diversos alunos de diversas escolas num dos CEUs da região para pensar sobre território, e lá estão todo mundo fazendo isso, desenhando mapas do onde isso da Vila das Belezas, no norte do Capão, Campo Limpo, pessoas falando o que é importante, o metrô, a rua, disso, onde que estão, desenham seus próprios mapas sobre os lugares, etc. Tentando entender como que é o dia a dia. E nós achamos que foi muito importante até os mapas, porque podemos ir para fóruns e outros, colocar na parede, e todo mundo queria olhar. Né? De ver onde que eu moro, onde que as coisas que são. Né? E também de ver pessoas envolvidas em diferentes serviços, dizendo, putz, mas eu poderia fazer um mapa do que está em volta de mim, onde que estão as diferentes escolas, onde que estão os UBS, o que eu faço parte.
Tudo bem. Então, acho que eu fui devagar tentando trazer a ideia de que poucas vezes a gente busca entender onde estamos. O que está presente, o que não está presente. Então, o que isso demonstrou? As vulnerabilidades pessoais são, obviamente, ampliadas por vulnerabilidades sociais e materiais, e mais especificamente para algo diferente, que são as vulnerabilidades institucionais. O que é isso? A atuação disfuncional coletiva, ou seja, há serviços, mas eles não conectam. Há escolas diferentes, mas uma mãe está indo para 4 escolas para lidar com suas crianças. Então, leva a uma falta de confiança no Estado, um senso de estar sozinho. Individualmente, uma agência de serviço pode ser mais ou menos ativo no seu campo. A gente fala de vulnerabilidade programática. Um determinado serviço não funciona. Mas a vida diária no território é composta de múltiplas ações. Então, talvez o Estado é ausente, porque o Estado é suas conexões. E o que a gente começou a ver é que sem as conexões, a institucionalidade muda de direção. Em vez de solução, vira parte do problema. Tudo bem, por enquanto? Ok. Segundo ponto. Agora, por que essa dificuldade de conectividade? Bom, em parte, temos isso. As diferentes serviços. Ok. Obviamente, no município de porte pequena, a maior probabilidade de pessoas de serviços diferentes se conhecerem porque moram no mesmo lugar. Obviamente, em limite de ser mais e mais e mais gente, isso é menos possível. Né? Mas, cada um dos nossos chaves, serviços chaves que estão presentes no cotidiano das pessoas, grande maioria dos quais são de governos locais, tem maneiras diferentes de falar. Educação fala de diretrizes e bases, saúde de direitos e sistemas, assistência social de tipificação e políticas públicas, urbanismo de planos e instrumentos, a nossa segurança pública é militarizada e não comunitária. Transporte e mobilidade é logística e fluxo. O Ministério Público tem uma atuação basicamente individual. A defensoria, que é super importante nesse tipo de região, porque tem muito problema complicado de problemas de família, problemas de herança, problemas de propriedade, vai ter. Mas ela já nasce com uma demanda excessiva, já nasce mais demanda que consegue trabalhar. Os fóruns, as redes, os coletivos, paróquias, comunidades, também têm suas formas de falar e suas linguagens. Né? As linguagens profissionais e territoriais podem se mesclar, que é positivo, porque muitas das pessoas que trabalham na região são da região. Né? Mas a gente não falamos português, falamos em português. Então, falamos essas diferentes linguagens em português. E o que a gente vê nas diversas tentativas de discutir por que não trabalhamos mais em rede, por que não trabalhamos mais com outros serviços, a resposta é, mas em que momento vamos fazer isso? Com que tempo? Como que eu vou? Ok. Aí eu vou para este ponto, estamos começando a fechar aqui. Quando você olha de parte dos gestores, no bom sentido, da política pública, com processo democrático de priorização e organização de serviços, feito com conhecimento técnico, com algum grau de participação e aceitação. A relação entre o serviço e o cidadão nunca será perfeita, mas pelo menos será adequado.
também a aceitação dos serviços nunca é passiva, sempre tem consultas, debates e questionamentos. Então, o resultado não é necessariamente muito bonito, mas ela é, com ajustes e alterações, a gente busca um balanço tolerável entre possibilidades e expectativas. Essa é a visão do gestor. A gente faz o que dá para fazer. O caminho é do geral, o plano político, orçamento, para o específico. Então, tem política geral, que vai ser implantado em um lugar específico. Agora, quando a variedade de lugares é limitada, e a diferença entre todo lugar e aquele lugar, entre o geral e o específico, se ajuste, então, implementação parece válido, vamos chegar lá, etc. Planejadores, gestores, analistas podem reconhecer as variedades ser presentes, podem ser preocupados sobre suas implicações, mas o peso das diferentes linguagens técnicas, seus relatórios, os organogramas, tabelas, exigências de avaliações, cria um mundo que é basicamente hierárquico, onde você pensa que o plano político geral vai descendo escada por escada por escada, vai lá para baixo e vai chegar na ponta e ser implementado. Mas o que nós começamos a perguntar a nós mesmos é o que acontece quando as faltas de conexão são além da capacidade de ajuste. Pelas falhas nessa capacidade de resposta de organizações públicas e as dificuldades dos moradores também, de achar, chegar, explicar, saber, responder às demandas, buscar os documentos, se virar. Né? Nós vimos isso muito durante a pandemia. Uma parte do mundo, 25%, foi online. A outros 75% não tinha line para chegar no line. Não tinha como saber o que estava acontecendo mais. Não havia mais a porta da escola. Não havia mais lugares onde as pessoas cruzaram para saber o que passava. Ok, a gente pode responder dizendo, ok, tudo bem, a democracia é processo, políticas públicas são recentes e que, na medida que a democracia se fortalece, a situação vai melhorar. A gente vai ter gestores mais qualificados e mais recursos financeiros. Ou podemos dizer que sim, há um papel para o geral, mas é posterior aos específicos. Podemos entrar no debate sobre processos de planejamento que se iniciam e não terminar nos bairros. Que começa a partir de questões de conexão. Talvez está na hora de pensar sobre traduzir ou transladar políticas planos em vez de implementação. Como que eu traduzo isso neste lugar, em algum território vivido? Porque desenvolvimento é sempre local, ele sempre acontece em um lugar e outro. Agora, se vê a nossa linguagem, muitas vezes pessoas dizem, lá na ponta. O gestor, os técnicos dizem, não, isso aqui lá na ponta. Lá na ponta é 95% dos servidores que estão na ponta. Você vai, faz um cálculo dos servidores na área de educação, na área de saúde, na área de assistência, você vai ver que 90%, 75%, 80%, 90% estão na ponta. Mas a expressão na ponta dá uma impressão de algo reduzido, diferente, etc. A gente não começa na ponta, é da maneira que a gente trabalha, para ver o que passa, como que passa. E o resultado é um problema de dois olhares. A gente tem o aliado gestor, os diferentes serviços são como os diferentes componentes de um leque, cada um indo em direção à sociedade.
As pessoas são preocupadas, já estou com a intersecção, sua coerência enquanto plataforma ou agenda de ação, mas em cada um, em termos de pacote de recursos. No olhar do cidadão, no dia a dia, a situação inversa, sua, nossa, porque é nossa realidade social e material, composto por questões, problemas, demandas e direitos diferentes, que de uma pessoa para outra são constituídos de forma distinta. Uma mais solteira, com criança que precisa trabalhar, pessoa idosa com dificuldade de locomoção, um jovem buscando uma biblioteca, etc, etc. Nosso dia a dia em relação à ação estatal é feito de diferentes pedaços de diferentes assuntos, tratado por diferentes pedaços de diferentes organizações presentes. No olhar do gestor, a preocupação é com a implementação. No olhar do cidadão, a preocupação é com a resolução, com a pergunta: onde eu tenho que ir e o que tenho que fazer para tratar isso? Ok, fechando. A discussão sobre segurança cidadã, diferente à segurança pública, é um movimento que nasce na América Latina com a retomada democrática. Segurança pública tem muito a ver com uma noção da proteção do Estado. O Estado tem que ser protegido. A criminalidade é um confronto ao Estado. Então, a noção, no nosso caso, mais complicada ainda, porque a lógica policial é militarizada não é uma questão de uniforme, mas pela lógica das regras, as formas de andar. E, em parte, ela é subordinada aos forças armadas em certas dimensões. Então, tem uma tradição de dever e responsabilidade à pátria muito similar às militares. A segurança, a ideia de segurança cidadã não coloca de lado, não é uma noção sem polícia, mas de pensar sobre a cidadania, uma cidadania segura. E ela vem sendo discutida em organizações internacionais, se refere a uma ordem democrática concreta, que elimina as ameaças de violência e de vulnerabilidade na população e permite a convivência segura. Nesta ótica, segurança é visto como assunto relacionado diretamente com respeito à vida e à dignidade, a segurança econômica, alimentar, sanitária, ambiental, pessoal, comunitária e política. E em qualquer noção de segurança, você sempre vai ter estratégias repressivas de punição ou ameaça de punição e ações preventivas. Ambos são necessários e no Brasil, como outros países da América Latina, melhorias são muito urgentes. Agora, o que começa a ser discutido? Esse ponto que eu queria pegar aqui. A importância de discutir como reduzir os fatores que aumentam o risco de violência e aumentar os fatores que diminuem o risco. Isso que um psicólogo social de muitos anos atrás, Kurt Lewin, chamou de análise de forças no campo. Tem fatores que aumentam o risco. Se a gente consegue... Professor, vá devagar aí, eles não conhecem o Kurt Lewin. Não, eu sei, mas eu mencionei para você, Sônia, sabe lembrar isso? Mas fale disso um pouquinho, é importante. Não, eu vou voltar, porque o que nós temos? Você tem fatores que aumentam riscos e tem fatores que diminuem o risco. Ok? Às vezes, um lado da equação é mais fácil do que o outro lado da equação. Ok? Se a gente tem muitos fatores que aumentam o risco,
falta de iluminação, falta de transporte, falta disso, blá, 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 né? Não adianta aumentar fatores, por exemplo, de punição ou ameaça de punição. Estou só pegando 2 exemplos. Porque isso não, você vai ter que fazer muito disso para diminuir o risco. Agora, se você consegue reduzir, agora eu estou indo em direção do ponto final, tá? Eu vou para lá e depois volto. Se eu consigo diminuir os fatores que aumentam o risco de violência, né? Eu tenho lugares para brincar, eu tenho lugares para conversar, eu tenho possibilidades de discutir, eu consigo resolver problemas complexos domésticos, eu tenho serviços de apoio a álcool e drogas, eu tenho, etc. Eu consigo diminuir o risco. O risco vai baixando porque eu reduzi os fatores que aumentam o risco. Não é questão de dizer as coisas boas de um lado, coisas boas do outro. É a necessidade de pensar e olhar isso, né? Às vezes, quando a gente olha, por exemplo, não custa absolutamente nada fazer com que, a partir de um certo horário, à noite, mulheres têm o direito de pedir que o ônibus para em lugares específicos fora dos pontos normais. Não custa nada. Mas isso reduz fatores que aumentam o risco de violência. Porque a escuridão, a necessidade de andar distâncias longas sem luz, tudo isso aumenta os riscos. Ok, no Brasil sabemos da importância dos governos estaduais e federais em termos repressivos e preventivos na segurança pública. Mas quando a gente fala de segurança cidadã, uma parte significativa das ações é de âmbito municipal. E são quase sempre ações que exigem conectividade. Por exemplo, escolas sabem quando, em que horas saem crianças. Quantas pequenas ações podem tornar a vida dessas crianças muito mais seguras em certos momentos. Há uma parte significativa também na intersecção entre os diferentes níveis de governo e dos diferentes poderes. Isso é uma conectividade ainda mais. Eu tenho policiamento estadual, eu tenho educação municipal, mas esta é a nossa federação. E tudo isso exige conectividade. Ok. O ponto que eu quero dizer, a partir de tudo isso, é que eu penso que temos que colocar na cabeça que, em termos de vulnerabilidade institucional, não há ponto neutro. Se a gente, todos nós, que faz a nossa parte nas institucionalidades dos serviços de base territorial, não buscamos e não são apoiadas para, e eu acho que é duplo ponto aqui, muitas vezes eu participo de fóruns e alguém da área, por exemplo, uma coordenadora escolar ou até uma professora diz, eu não posso vir para esses fóruns porque nós não deixamos a gente sair para participar em discussões que são importantes. Não é visto como parte do nosso serviço. Então, eu venho aqui porque o meu turno é à tarde, então posso vir de manhã para conversar. Então, a questão de apoiados é super importante. Então, se nós,
não buscamos e não são apoiados para construir novas e efetivas conexões que permitem com que pessoas convivem em condições seguras e com dignidade, estaremos contribuindo para o aumento e não a redução da vulnerabilidade institucional. Ou seja, estaremos provavelmente aumentando fatores que aumentam o risco da violência e reduzindo fatores que diminuem o risco. Com a forma de pensar. Ok, eu vou SAP aqui, SAP aqui, parar a apresentação. Cá estou de volta. Agora, eu finalmente posso ver vocês. Oh, que bom. Professor, foi muito, muito interessante a sua apresentação. Eu queria abrir imediatamente para a conversa, para a discussão. Eu quero dizer para todos e todas, eu fui atrás do professor, porque eu queria muito trazer o Kurt Lewin para a discussão dessa disciplina. E, portanto, aconselho que todo mundo se interesse. E vai ver, o professor disse para mim, mas vai estar cheio de Kurt Lewin naquilo que eu vou apresentar. Ele vai ter que depois dar uma explicitada para quem não conhece, para ter um caminho aí de busca, de fundamentação disso que você disse, Peter. Mas olha lá, é muito interessante, muito interessante. Está aberta a roda de questões. Vamos lá, nós temos meia hora para fazer uma boa roda de questões. Quem se inscreve daqui, quem chegou atrasado não sabe o que perdeu de coisa boa. Foi muito interessante, que bom que a gente gravou, que bom que a gente gravou. A cidade invisível, Doril, as coisas invisíveis, né? Que é muito interessante, as relações. Eu não sei quem começa por aí. Quem começa a perguntar? Quem achou? Quem pode perguntar ou pode se manifestar. Se isso é essa visão que o professor traz. As pessoas aqui, professor, estão lá no 4º ano de pedagogia. Se elas já discutiram em alguma disciplina, essa abordagem que você traz, não é? De uma intersetorialidade, as coisas e as conexões, a importância das conexões. Se já foi isso discutido, como é? E aí, gente? Quem vai falar? Nós vamos continuar falando, que tem tanta coisa legal. Quem vai? Laís levantou a mão. Boa. Então, vamos lá, Laísa. Laís, vai, Laís. Oi, Laís é lá da Bahia, que bom. Vamos. Vocês estão me ouvindo direito? Sim, Laís. Estou fechando meu microfone, mas estamos te ouvindo. Manda ver. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos e todas. É um prazer muito grande ter a participação do professor Peter. A gente teve uma discussão mais cedo da turma 4, do grupo 4, né? Sobre essas questões. E é muito interessante porque eu me formei na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia e nunca tinha tido contato com essas leituras, com esses debates. E hoje eu acredito que o problema que eu mais enfrento na escola hoje como coordenadora são as questões de vulnerabilidade social. A gente estava debatendo isso, eu e outras gestoras aqui do município de Belo Campo, na Bahia, que muitas vezes a gente se esbarra nessas questões e a gente se encontra extremamente perdido. Eu estava falando sobre, por exemplo, às vezes o aluno ele precisa de atendimento psicológico e a família se recusa a deixar que esse aluno tenha atendimento psicológico. A gente tem alunos que chegam na escola com fome, né, sem tomar café da manhã, sem almoçar, porque não tem o que comer dentro de casa. A gente tem casos de abuso sexual, a gente tem casos de violência doméstica, e, assim, eu enquanto professora, sou professora de história, né, eu fui preparada para dar aula de história. E eu fiz a pós-graduação em gestão educacional, mas a gente trabalha explicitamente como as políticas públicas deveriam ser e como são.
mas a gente não pensa os entraves burocráticos que a gente encontra no decorrer do caminho. A gente tem alunos que têm problemas psicológicos e que têm todas as outras demandas para lidar. Então, eu acho que, particularmente, eu, Laís, professora de História, hoje, como coordenadora pedagógica no município de Belo Campo, a maior dificuldade que eu tenho em lidar no município, então, assim, dentro da minha escola hoje, são as questões de vulnerabilidade social, porque são muitas questões ao mesmo tempo. A gente já disse aqui outras vezes, eu atendo uma escola que a maior parte do público é um público periférico, em que existe uma desestrutura familiar, econômica, social gigantesca, né? Bem como outras pessoas que estão aí também fazem parte dessa realidade, mas é muito complicado. A gente estava falando mais cedo na turma 4, a terapia tem que estar em dia, né? Porque às vezes a gente lida com um aluno que foi abusado no mesmo dia, né? Um aluno que foi abusado, um aluno que foi espancado, um aluno que perdeu a mãe, um outro aluno que a mãe não aceita que é trans, outro aluno a mãe não aceita que é homossexual. Então, assim, são tantas questões, uma carga tão grande que a gente não está pronto para lidar, muitas vezes até emocionalmente ou espiritualmente. E é muito interessante ver a teoria, e o tempo todo o professor falando, e a gente discutindo mais cedo, eu sempre me recordava de situações na minha escola, situação com a aluna tal, situação com a família tal. Então, eu me sinto aquecida, né? Eu me sinto abraçada pelas essas questões, porque realmente eu venho me sentindo muito perdida nesse momento, né? Enquanto coordenadora pedagógica, em como lidar com tantas problemáticas e com a burocracia muito grande, né? Um empobrecimento pós-período pandêmico que vem crescendo o tempo todo, e com tantas questões sociais que vão muito além da escola, mas que a escola não pode fechar os olhos para isso. Então, muito obrigada por essa oportunidade, estou muito grata por participar aqui. Prefere, Peter, vai responder um a um ou vai mais uma questão? Não, vamos deixar pessoas comentar. Não. Quem vai lá? Quem mais? Vamos lá. E aqui? Quem tem alguma manifestação a fazer? Sônia, tem uma pergunta no chat da Luciane. Uma pergunta no chat, vamos ler. Da Josi. Não, eu que estou falando, mas a pergunta é da Luciane. A Luciane, olha lá. Em um país como o Brasil, diante do cenário de indiferença, com as necessidades sociais, passa a ser considerada uma cultura da vulnerabilidade? Ok. Quem mais? Vamos mais uma, gente. Ok, eu falo um pouco sobre... isso é algo que é complicado. O que Laís falou. Primeiro, as pessoas não têm na sua formação, ou tem pouco na sua formação. Não é só em termos de pedagogia, em outras áreas também. Posso pegar a própria psicologia. Você não tem na formação uma discussão mais aprofundada sobre os contextos em qual você provavelmente vai trabalhar, as questões que você vai enfrentar. Eu acho que tem isso. É interessante porque, Laís, você está lá num pequeno município, mas quando você fala, eu estou escutando pessoas que eu conheço em Capão Redondo, em Jardim Ângela, dizendo exatamente as mesmas coisas. E também dizendo, não, mas eu sou professor de física. Eu não. E a tensão em cima das pessoas
é bastante grande, muito difícil. Agora, Jocely foi para onde eu estava andando. Eu acho que nós temos que sentar e parar e conversar longamente sobre sobre o mito da intersectorialidade. Não é? Intersectorialidade foi introduzido como se fosse, essas coisas se resolvem. Se eu trabalho eu vou pegar uma outra área, ou segurança alimentar, ou melhor, insegurança alimentar, porque no momento que você tem mais de 50% da população com algum grau de insegurança alimentar, o problema muda de lado. Né? Um tempo atrás, não muito tempo atrás, uns 10 anos, 15 anos atrás, o Brasil saiu do mapa da fome. Né? Conseguiu reduzir razoavelmente, não muito bem, etc. Mas, quando a gente olha, isso é independente de partido político. Né? Mas será que, olhando a vulnerabilidade alimentar, a gente foi aprofundar os diferentes aspectos que precisava ser retrabalhado para fortalecer ou fortalecer a segurança alimentar? Ou será que a gente foi mais para a ideia de que, insegurança alimentar se resolve com dinheiro para comprar produtos? Bom, eu posso te dizer que na Inglaterra, no momento, estamos numa situação de 10, 15, 20% da população dizendo que faltou uma refeição ou faltou comida por um dia todo. Pessoas indo para buscar, um país frio, né? Indo para buscar apoio dos bancos de alimentos e dizendo, por favor, não me dá nada que eu tenho que cozinhar. Porque eu não consigo pagar a conta de luz, conta de gás. Pessoas, bombeiros indo de porta em porta, dizem, pelo amor de Deus, não faz lareira dentro da casa para cozinhar comida, porque alguém ficou tão frio que quebrou um móvel e tocou fogo para tentar esquentar e veio a casa em cima da pessoa. Então, está acontecendo em muitos lugares. Eu acho que é importante dizer isso. Né? Mas, se eu penso, no nosso caso, tem um sistema nacional de segurança alimentar e nutricional, com todos esses mecanismos. Em 2018, quando o estudo foi feito, menos de 5% dos municípios tinha aderido a essa discussão. Ver em quantos municípios se tem uma discussão muito séria, bem elaborada sobre formas de incidir na segurança alimentar. A Sônia gosta de que eu falo sobre Kurt Lewin. Foi perguntado uma vez na década de 40, diz, professor, nos Estados Unidos, precisamos estudar hábitos alimentares para melhorar a população. Então, precisamos que o senhor nos dizem, ajuda a gente a entender por que as pessoas comem o que comem. Aí ele respondeu, mas eu não preciso de um estudo para responder a isso, eu sei a resposta. E alguém falou, como você sabe a resposta? Eles comem porque está na mesa. O problema é outro, é descobrir como que a comida chega na mesa. Quais são as diferentes características que fazem com que certos ingredientes chegam, outros ingredientes não chegam, que proprietários de pequenas revendas decidem não trazer certos produtos, de trazer outros produtos, de nutricionistas que não conseguem criar uma discussão
numa unidade básica de saúde, demais que não vão ter que ter, não pode dar parto normalmente porque são anêmico e não pode, tem que ter parto cirúrgico, e assim vai. Então, acho que a necessidade nossa é de tentar dizer, ok, tudo bem, eu sei o que você quer dizer, você quer mais conectividade sobre isso, mas como que a gente vai construir isso pouco a pouco no dia a dia? A questão do lar é super importante, porque é muito presente. Nós somos parte do sistema de garantia da educação dos direitos da criança com adolescente. Por quê? Um aspecto tremendamente importante para evitar reincidência são medidas socioeducativas. Medidas socioeducativas em meio aberto exigem a colaboração, vamos chamar isso, a colaboração e a conexão entre assistência, educação, judiciária, e saúde, frequentemente, para trabalhar caso a caso uma determinada situação, um determinado jovem, etc. para ele. É muito, muito difícil. Quando a gente olha, não há formação na assistência para pessoas que vão trabalhar com medidas socioeducativas em meio aberto. Então, não tem cursos na educação para ajudar professores a trabalhar com outros serviços e identificar o que lá está identificando. Então, ok. Sônia colocou, vou aqui. Então, eu vejo isso, por isso que eu não quero dizer, a resposta é isso. Eu sei, mas eu sei que nós precisamos achar um jeito de resolver a nossa dificuldade de trabalhar horizontalmente. Há uma questão bastante interessante, a minha questão é dupla, né? Aquele mapa que você trouxe, daquela mulher que tem 5 filhos, e todos os pontos que ela vai... Peter, nós fizemos uma coisa já aqui, na nossa rede de escolas, nós fizemos deriva. Nós discutimos a importância dos professores fazerem uma deriva, usarem o conceito da geografia de deriva para poder fazer um mapa próprio do próprio local da escola. Né? Depois queria ver se o Leonardo entrava um pouco para contar o que a gente está andando, mas aquele mapa, eu acho, ele é de uma força demonstrativa que, por si só, mostra a insanidade da não conexão. É insanidade. Por exemplo, se eu quero achar um mapa no cotidiano, eu sei onde achar, vai estar no UBS. Os UBS muitos dos UBS usam um sistema de mapeamento para ver onde vão as agências comunitárias de saúde. Okay? Mas será que a saúde convida as escolas em volta do UBS, vem sentar com o mapa, nossa, para a gente colocar onde estão as escolas, para falar sobre esta área, etc. Então, cada um tem seu mapa, mas ninguém tem um mapa conjunto para dizer esta área é importante, esta área é importante. Eu vejo isso. Agora, quando você pensa que a inscrição escolar é online, não? E pessoas não têm como, que parece esquisito, mas pessoas não têm como dizer, estou nessa situação, 5 filhos em lugares diferentes. Não, você se vira. Esse Koga, que infelizmente faleceu na área de assistência social,
da PUC, sempre falou aberração, ou seja, a maneira que pessoas resolvem o dia a dia é na aberração. E a aberração é loucura. Então, não há... Por isso que o problema dessa expressão ponte, lá na ponta. Não, lá na ponta é coisa de... Lá é o cotidiano, onde todo mundo vive. A ponta é o escritório do gestor, essa é a ponta. O lugar onde todo mundo vive é no Eu acho que cotidiano. com isso você está um pouco retomando a conversa com a Josi. A quem cabe a responsabilidade? Acho que você está retomando, mas acho que também tem uma situação aqui, ó. Olha lá, a Joseli está falando que as situações fogem do controle do gestor da instituição, que deve haver um conjunto. Olha lá. Mas também a Silene vem e pergunta, ó, se existem locais onde, por exemplo, um exemplo de bom funcionamento de um atendimento integrado para a gente conhecer. Olha lá, pois do que vejo, minha impressão é de que geramos uma burocracia de registro de visitas, mas que, no geral, o jovem vulnerável não tem atenção real às suas demandas. Não é? E acho que essa, parece que tinha mais uma aqui, olha. Olha lá, então, outra vez, olha lá. E essa história de que as famílias terem filhos espalhados por várias escolas piorou nesse ano com a pandemia, porque as vagas se tornaram escassas. Eu tinha uma entrevista hoje para a Rede Globo que eu fui atrás dos dados, peguei dados, e o dado era o seguinte só, a Rede Globo queria saber se nós temos que ter mais equipamento da educação na cidade de São Paulo. Se eu pego aquela região, só aquela região de Paraisópolis, eu teria que... Eu pedi a um colega mesmo, dobrar o atendimento ali para poder ter um mínimo de qualidade no ensino médio. Agora, mas de maneira fragmentada, isso não levaria a mudança significativa da qualidade do serviço. Né? Olha lá, a impotência da Luciana. A Luciana disse que ela se sente impotente nesse papel de conectividade, porque meu trabalho esbarra numa série de impedimentos burocráticos. Então, o que nós fazemos com a burocracia? Por isso que então, okay. Essas questões todas, vamos lá, voltar para o Peter, não sei. Vamos voltar, então. Então, vamos voltar a este campo de forças. A nossa tendência é de dizer, ok, eu tenho que regulamentar isso mais, exigir mais. Mas, e se nós olharmos os impedimentos burocráticos com cuidado e dizer, vamos assumir que um ator social super importante no dia a dia das crianças, que chama-se professor ou professora, ator muito importante na vida das mães é a agente comunitária de saúde. Famílias pode ser outro, mas para as crianças e adolescentes, que é o professor, tem uma disposição de trabalhar melhor com essas questões. Ok. Então, isso quer dizer que a força para fazer está presente. Então, mas não consegue. Luciana se sente impotente. Se a gente olha essas questões burocráticas e diz o que isso é exatamente, é possível tirar esta pedra do caminho? É possível tirar isso do caminho? É possível tirar isso do caminho? Agora, se ela faz isso, a Luciana vai por conta própria. Não precisa alguém atrás dela dizendo, vai fazer isso, vai fazer... Ela vai. Ok? Então, esta... Silene pergunta se tem bons exemplos. Sim. E são em municípios... Nós ficamos 10 anos no programa de Gestão Pública e Cidadania, 95 até 2005, olhando inovações em governos locais. E muitas dessas inovações continuam até hoje em dia. Né? Agora, mas quando a gente olha, a gente vê que são casos onde houve continuidade técnica e social
mesmo com diferenças de posicionamento político partidário. Não o mesmo partido, mas houve, e mesmo que partidos mudaram de posição, etc., houve um acordo sobre certos princípios que eram importantes para a melhoria da situação. Então, por exemplo, uma cidade que é um município muito citado quando você fala sobre educação é Sobral, no Ceará. Mas Sobral, em 1995, já estava trabalhando com a ideia de comissões focadas em crianças. Elas tinham um trabalho de juntar, vai lá, primeiro foi nascer em Sobral. Então, pegava o ciclo de vida da criança, nascer, crescer, virar cidadão. Em cada uma destas, quais são as diferentes organizações que têm a ver especificamente com o nascimento da criança? E o que podemos fazer para garantir que mais crianças nascem bem e vão crescendo bem? E criar uma série de ideias muito simples. Muitos mais sozinhos não sabiam como cuidar da criança, então havia outros mães, uma espécie de, não agente comunitário de saúde, uma espécie de guardião-mãe, que iria visitar as mães jovens e ajudar com todos aqueles probleminhas que as pessoas enfrentam, etc. Aí eles tinham que crescer em Sobral. Então, essa foi muito mais a pessoa de educação, para como que a gente garante que as crianças crescem bem. E aí, o outro que é Sobral Cidadão, foi chamado, era como que a gente garante que nossas crianças crescem e são bons membros da comunidade, pode ser útil, etc. E o que a gente viu é envolvimento de muitos serviços, uma disposição de partir da ponta, não inverte, diz a ponta não é a ponta. A ponta é o escritório do gestor. O geral, o específico, aquilo que é a questão, precisa ser trabalhado e você tira os impedimentos. O que está atrapalhando a gente fazer isso? Mas Sobral tem algumas controvérsias, né? Sim, gerou controvérsias, mas nenhuma destas vamos dizer. O que eu quero dizer? Isso fica para outra história, né? É uma história que a gente já viu outra vez. Mas olha lá, vamos lá. Okay, mas eu não sei se o Léo não quer falar um bocadinho do que a gente vem fazendo, porque nós estamos tentando ir, e não é de hoje. Essa coisa não, eu acho fundamental, e queremos parceria, Peter. Olha só, eu não sei as escolas lá da região do Mboi-Mirim, se elas não querem falar mais. Olha só, a gente está tentando ficar nos locais com as escolas parceiras. E isso nós já vamos fazer 10 anos de ficar com as escolas parceiras, que se ampliam a cada ano. Agora, a gente está tentando essa coisa das ferramentas e das aproximações. E, mais do que tudo, nós estamos tentando que estas escolas e essas ferramentas possam ensinar a universidade a pensar diferente. Porque a universidade é também toda setorializada. Então, como é que nós fazemos lá da ponta a aprendizagem, ou nós somos a ponta, onde quer que esteja a ponta, essas pontas têm que formar um laço. Então, como é que nós construímos uma interface na formação dos educadores, aqui na universidade, junto e banhados por uma formação lá na escola. Então, essa inversão para a gente tem sido de grande importância. Eu estou vendo aqui, a Paula colocou. Então, lá é parte da resposta para a questão do Silene.
sobre que a saúde tem uma proposta agora mais clara de territorialização, acho que está fazendo mais sentido. Então, e saúde está lá para abrir. Agora, eu tenho que admitir, quando conversamos com pessoas da área de saúde, nós, às vezes, eles dizem, mas é muito difícil conversar com a educação. Então, talvez o que você tem, caso da Paula, né? Então, eles estão conseguindo reunir com lideranças comunitárias, ir para o lugar, fazer parte do lugar e vai agregando. Então, eu penso muito que parte do problema dos modelos, entre aspas, formais de intersectorialidade, e eles presumem uma melhor maneira de fazer isso. Enquanto a questão é muito mais quem é, nesse espaço, nesse lugar específico, que está com maior chances de já estar andando com esta questão. Então, vamos trabalhar junto com as pessoas que já estão andando com esta questão. Pouco a pouco. E se alguém não está, tudo bem, vamos andando, mas, eventualmente, pessoas vão se juntando. Acho que realmente a ideia de que você consegue pegar um documento exato, temos que nos encostar. É isso, Paulo. Encostar no outro. A ideia de pegar um documento que diz é assim que deve funcionar, eu sinto muito. Eu tenho que, volto ao meu ponto, eu tenho que traduzir esta ideia neste lugar. Eu não vou aplicar, não vou implementar, eu vou traduzir, eu vou transladar, eu vou levar esta ideia daqui para lá. Eu vou trabalhar com aquilo que está aqui, onde está forte. Pode ser um lugar que é uma paróquia também ativa, pode ser que, de repente, tem um pedaço de policiamento mais comunitário, pode ser que há um centro, uma escola que está tentando ser mais aberto, ou um centro de juventude que está mais ativa, e, de repente, vamos encostando é que a gente avança. Mas aí eu penso, né, o quanto do nosso trabalho, mesmo dos coordenadores, etc., o quanto tempo nós estamos nos permitindo para sair da porta e vai conversar com pessoas. Parar. É isso, vamos parar o tempo. Parar o tempo para fazer isso. Exato. Eu adoro essa questão de temos que nos encostar. É isso. Tem que ir, vai encostar. Para encostar, eu tenho que sair da porta, vou lá bater papo, conversa, começa a aparecer, encostando, conversando. Não é fácil. Agora, eu volto à minha temática, que eu penso seriamente que foi a ausência deste trabalho sério de conectar, que entrou no furacão da pandemia e deixou a gente onde nós estamos. Nós não estávamos interinstitucionalmente fortes para lidar com o que vinha vindo. Mas a gente pode dizer, em muitos outros países mais desenvolvidos, de que a gente também se encontraram na mesma situação. De repente, achar que está tudo bem e perceber que não está nada bem mesmo. Peter, eu vou ir agradecendo, mas vou colocar ainda uma última questão para todos nós pensarmos. Olha, eu hoje passei um pedaço da minha manhã com um estudante aqui que é do Maranhão, e ele trouxe uma questão tão importante sobre a linguagem das pessoas. Ele diz, olha, lá no Maranhão, aqui tem um dialeto, uma forma de falar as coisas diferente daqui, expressões muito diferentes, e a escola vem e quer corrigir, e diz está errado. Então, nem na questão
da linguagem e da comunicação, a escola permite e ouve, antes de julgar, a diferença. E classifica como certo e errado, e ponto. A forma de representar o mundo e a realidade. Então, não é só a representação da realidade, mas é a conformação. Como é que a gente representa, como é que a gente constrói a representação da realidade? Não é? E aí ele disse mais uma coisa, que eu vou só deixar aqui, que lá no pedaço dele as pessoas escondiam da onde vinham. E quando diziam que era dos municípios, da sede. Não contavam que eram da comunidade, porque contar que era da comunidade ia ter um preconceito ainda maior. Agora, eu acho que aqui na Grande São Paulo, e na periferia, e nos locais, quando você falou, olha lá, o Morumbi, a Zona Sul, a outra Zona Sul. Então, o que é a gente também ter um sentimento de pertença e de dignidade em relação a onde a gente mora, é aonde a gente vive, e como isso é importante, mas... Enfim, muito ensinamento, Peter. Eu queria muito te agradecer e depois pedir para você se a gente, depois de tudo isso, né, do resultado dos trabalhos também, dos comentários da rede, a gente não consegue ter uma reunião mais para frente para ver como é que a gente fica mais nos nossos territórios. Estamos aqui juntos, estamos nesta. Muito, muito obrigada. E Obrigado. Manda para a gente alguma coisa para a gente ler do Levi. Eu acho bem legal que você disse, está aqui no texto, e está mesmo. Mas eu acho que campo de força, essas ideias que você traz são bastante legais para a gente pensar como ferramenta. Muito obrigada. Obrigado a vocês todos, abraço para todo mundo e para todos os comentários maravilhosos. A Vanessa termina bem. Às vezes, coisas muito pequenas, que parecem não relevantes, vão virando coisas cada vez mais relevantes, cada vez mais. E se a gente tem espaço para algo, e de repente isso gera mais espaço, acho que as conexões se fazem construindo, conversando pouco a pouco. E é isso, para inverter um pouco a dinâmica. Então, obrigado a todos vocês, e boa aula, boa discussão, e grande abraço. Vamos pra rua gritar a palavra utopia.